Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Boa tarde, delícias! Uma belíssima quinta-feira para vocês. Prestem bem atenção. Unifoa, doenças de inverno aqui na nossa tela. Por isso, trouxemos dois convidados, Gilmar Zonzin, que ele é pneumologista, e Dr. Ivan Jordão, um otorrino. Quero mandar abraço para quem? Aos funcionários da Casa Bahia, da cidade de Volta Redonda, exatamente da loja da Vila, que ontem todos os televisores estavam sintonizados aqui no programa Tá Aí Para Todos, então quero mandar, um abraço, porque eu sei que vocês estão ligadinhos aí de novo, tá bom? A Cris Alves também, que mandou um abraço pra mim, da cidade de Petrópolis. Beijo, beijo, beijo pra você e obrigado pela audiência. Tem mais? Tem Jefinho do Salgado, de Campos de Goitacazes. Um beijo pra você também, delícia, tá bom? Um fervo que vai acontecer logo após o final do programa. Dr. Eduardo Pimentel, ele é coordenador do Centro de Idoso. Convida a todos que participem hoje às 14 horas da festa julina, no Centro do Idoso, aqui em Volta Redonda. Na cidade de Barra Mansa, aliás, gente, desculpa aí. O endereço é na rua Hábito Felipe, número 22, no Ano Bom. Sai ali na pracinha do Gaia e vai seguindo assim rumo a Vila Nova ou o bairro Roberto Silveira, que vocês vão encontrar onde é, tá bom? Quer mandar o seu alô ou então uma sugestão de pauta? É fácil. É só mandar para o nosso número, criatura, 97402-6805 ou pelo nosso Instagram, @taipara-todos oficial. Tá bom pra você? Então vamos de entrevista, que eu quero saber desse fervo o que o inverno pode acontecer. Olha só, o inverno chegou e com eles muitas pessoas enfrentam problemas com doenças devidas a quedas de temperatura. Vamos conversar com os dois especialistas para saber como lidar com esses contratempos desta estação. Tá bom? Segue aqui que é rapidinho, que eles já estão a posto aqui. Vem cá que eu quero saber desse fervo. Boa tarde, Gilmar, já é cliente, já tem carteirinha? Ainda não. Já tem sim, é só passar na recepção e pegar. Ó, cuidado que vem uma primeira vez, vem a segunda, vem a terceira, já fica dono da casa, tá bom? Sempre à disposição. Ó, vamos lá. O que pode acontecer caso essas doenças de inverno se agravem? Bom, antes de tudo, né, quando a gente fala em doenças de inverno, né, estamos aqui eu e o Ivan, o inverno aumenta muito doença respiratória, tanto da via aérea superior quanto da via aérea inferior. E as doenças respiratórias de inverno, que mais a gente vê acontecer, o desenvolvimento de doenças de natureza alérgica e de doença infecciosa viral, porque os vírus, eles disseminam muito mais na época do inverno. E o grande processo de complicação que a gente vê o quê? É a conversão desses processos alérgicos ou virais em uma doença mais assim, grave, como por exemplo uma doença bacteriana, que pode ser uma sinusite bacteriana, uma pneumonia. Você também tem o agravo ligado a doenças crônicas, então o paciente, por exemplo, ele tem asma brônquica, ele tem enfisema pulmonar, né, DPOC, aí aquela virose desencadeia uma crise, uma exacerbação, uma agudização desse tipo de situação. Então, o grande ponto o que você vê de pior é a evolução com complicações de natureza infecciosa ou de exacerbação de piora de doenças crônicas que a pessoa já apresenta, e é o que leva geralmente a situações de maior complexidade, maior gravidade, mais impacto na vida das pessoas. Isso sem contar, claro, né, que o vírus influenza ele pode ele mesmo evoluir com complicação dele para pneumonia viral, mas o mais frequente, né, que a gente mais via ali acontecer é aquele cara que começou com uma virose, está com uma sinusite, começou com uma virose, está com uma crise de asma, está com uma pneumonia, e aí a coisa se torna mais impactante, e aí precisa procurar o médico. Tá, olha só, ele falou assim, trocentas doenças, quase que fez assim um relatório, entendeu? Qual delas é mais recorrente? Tem uma pesquisa para isso? Bom, o que acontece no inverno? A tendência no inverno é que as pessoas tendem a ficar mais tempo em locais fechados, tendem a se aglomerar mais, então isso acaba com que os vírus circulem mais no meio da população. Ao passo que no verão você tende a ficar em lugares mais abertos e tal, no inverno isso não ocorre. Além desse fator, você tem geralmente um clima mais seco, que acaba propiciando uma reação inflamatória nas vias respiratórias. Então, aumento na produção de muco, e esse processo inflamatório acaba facilitando com que esses vírus
acabem penetrando na via respiratória, e o fato das pessoas estarem mais aglomeradas, mais tempo junto, acaba fazendo com que isso circule mais no meio da população. No caso da minha especialidade, assim, para ser mais específico, a gente tem que falar em rinite, que é muito frequente, temos que falar nas infecções de vias aéreas superiores, a gripe, o resfriado, e como complicação, sinusite, a otite média, que enquanto no verão é mais frequente as otites no conduto, que a gente chama de otite externa, no inverno o mais comum é a otite média, que é a secreção na via respiratória indo para dentro do ouvido e produzindo infecção. Tá, basicamente isso. São as doenças mais prevalentes. Isso. Agora eu volto aqui. Quais os cuidados o paciente pode ter inicialmente, chegando o inverno? Como ele pode se precaver? Em primeiro lugar, igual o Ivan comentou, existe a questão da disseminação dos ambientes fechados. O problema é que você evitar aglomeramento, evitar ambientes fechados, às vezes é um pouco complicado. Igual outro dia uma pergunta, como é que eu faço quando eu entro num ônibus cheio para evitar de pegar vírus? Você não tem como, então assim, mas se você puder manter um ambiente mais arejado, um ambiente mais ventilado, ensolarado, isso é positivo. Agora, o fundamental mesmo no frio, se conseguir abrir as janelas e deixar um pouco ônibus, de sol entrar e tudo mais, isso ajuda. Mas os vírus realmente eles se transmitem, então isso é uma coisa que a gente não tem como evitar totalmente isso é uma ideia meio mágica. Agora, o que acontece é que as pessoas que estão melhor alimentadas, têm um estilo de vida mais saudável, dormem adequadamente, tomam bastante líquido, praticam atividade física, o que acontece é que a resposta imunológica da pessoa é melhor. Então o impacto e o risco de complicação diminui. E as pessoas que têm doenças crônicas, uma coisa que a gente vê muito, a pessoa tem a sua rinite, tem a sua asma, tem o seu enfisema e abandonaram o tratamento. E aí estão vulneráveis. Aí quando vem a virose do inverno, você tem aquela doença voltando. Se a pessoa estivesse cuidando corretamente da sua doença crônica, o impacto seria muito menor na saúde dela. Então, basicamente, a gente recomenda, cuide bem da sua saúde para a sua imunidade, fique em dia, cuide bem da sua saúde para que você tenha uma resistência boa, trate suas doenças crônicas. E em relação à exposição, por exemplo, às vezes as pessoas tiram roupas guardadas há muito tempo, cobertores guardados há muito tempo. É interessante, antes de colocar em uso, dar uma geral, dar uma limpada, uma lavada, colocar no sol, etc. e tal, em termos de evitar... tomar um arzinho mesmo. Exatamente. Então isso vai ajudar a minimizar. Agora, manter a sua saúde em dia com cuidados ligados ao estado geral para você ter uma boa resistência e cuidar das suas doenças crônicas de forma adequada, eu considero que é fundamental para diminuir o impacto dessas doenças nessa época do ano. Tá. Eu acabei de falar aqui com ele sobre nos ônibus, se as pessoas puderem manter as janelas. Sim. Em casa também, geralmente, obviamente sabemos que a segurança dentro do país é meio complicado. Mas quem mora assim no terceiro, quarto, quinto andar para cima, se for um apartamento, se conseguir, mesmo nesse frio, colocar o seu edredom, mas deixar a janela aberta também ajuda não proliferar. Primeiro, para o ambiente não ficar com o ar tão viciado, porque o ar vai circular. E segundo, que o sol é importantíssimo. Um dos grandes fatores que produzem problemas respiratórios no inverno é a presença do ácaro. E o ácaro é muito suscetível ao raio ultravioleta do sol. Então, onde bate o sol é um local que tem menos ácaro. E a grande concentração de ácaro no ambiente residencial é travesseiro, colchão e principalmente se tem algum animal doméstico, o pelo dos animais acaba tendo uma grande quantidade de ácaro. Para você aí de casa que adora colocar gato em cima da cama, cachorro em cima da cama, dormir abraçado, dorme isso, dorme aquilo, tome cuidado, tá bom? Tá uma dica para você aqui, tá bom? Já tem um merchan? Segura um minutinho então, que eu vou dar um recadinho básico aqui, porque a gente precisa dar uma faturada básica. Olha só, gente, o recado agora é para você que quer tornar o seu evento ou então sua festa ainda mais emocionante. A Boom Fogos Pirotecnia é uma explosão de emoção e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias, infantil, juvenil e adulto também. Show pirotécnicos para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados na nossa região. Representante exclusivo no Sul Fluminense da Fogos Caruaru, emoção e cores. Mas se você pensa que acabou, você se enganou. Tem também
Linha completa para pesca e camp também. Passa lá para conferir. Primeiro anota o telefone. São 2. 3349-9659 ou 3349-9883. Onde fica? Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Tá bom assim? Eu vou para um leve intervalo. Olha só, vou tomar uma aguinha básica, porque o inverno chegou. Tem que hidratar as vias respiratórias. E eu volto com muito mais doenças de inverno aqui no Tá Aí Para Todos. Sai daí não. 2 palitos eu tô de volta. Tá bom? Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, muitas vidas dependem disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar amanhã. Tá se arrumando pra quê? Pro Festival de Inverno Bramil. Banana prata, 1,99. Ovos brancos grande mantiqueira com 30, 8,49. Batata lavada média, 1,49. Vem logo, Festival de Inverno Bramil 50 anos. Você ligado na Band e gosta de esporte, tá a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado às 11 da manhã a gente entra em campo com o Tô na Área. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, tá tudo aqui pra você. Então não perca. Todo sábado às 11 da manhã, Tô na Área, aqui na Band. Mega ofertas do Shopping Telhas. Uma variedade de preços baixos. Piso Nardini 45 por 45 extra, de 15,90 por apenas 9,99. Porcelanato Bruschinelli 61 por 61 extra, de 26,90 por apenas 18,90. Piso retificado branco 32 por 59 extra, de 25,90 por apenas 19,90. E muito mais ofertas em toda a loja para você. Ofertas válidas somente para a loja da Avenida Beira Rio, Volta Redonda. Shopping Telhas, há 30 anos construindo com você. Estamos de volta do intervalo, foi bem rapidinho. Olha só, eu acabei de receber um abraço aqui pelo nosso zap, da Eliana de Freitas, que está assistindo o programa na cidade de Piraí. Delícia! Ó, beijo na sua alma, obrigadíssimo pela audiência, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha para conferir o que o povo tem para falar de doenças do inverno. Então, Tegno Leonardo, solta o VT que eu quero saber o que você aprontou aí na rua. Solta aí para mim. Tá aí. As doenças de inverno aumentam muito nessa época do ano por causa de vários fatores. Baixa umidade do ar, maior concentração de poluentes e principalmente as mudanças bruscas de temperatura. Tem gente que ama o frio, mas tem gente que passa um probleminha com ele. Vem com a gente que a gente vai conferir. Com a chegada do inverno, você sofre com algum tipo de doença? Sim, eu tenho algumas alergias, né? E rinite ataca. Incomoda bastante nariz, os olhos, respiração. Tenho rinite alérgica. Sua rinite ataca violentamente? Hoje mesmo eu estou em crise. Você, sabendo desse seu problema, você faz automedicação, você sempre tem que ir no médico ou você já sabe o que você precisa para ficar boa? Eu já sei o que eu preciso, é antialérgico. Porque um exemplo, começa a atacar o nariz, olhos, aí eu vou lá na farmácia, compro um soro e pá, injeto no nariz, olho, lavo o olho com soro. Você mesmo se medica? Sim, a gente vai pelo que a gente entende, dicas, né, de pai, mãe, avós, pessoal antigos, pessoal também que tem a mesma alergia, vai lá e indica um soro, entendeu? Aí a gente vai e se medica. Você acha que, nesse caso, no inverno, a poluição, ela acaba contribuindo para que esse tipo de problema se agrave? Contribui bastante, eu acredito que uns 70% a 80%. Muito mais, ataca mais alergia, a respiração, sabe? Você fica cansada. E a senhora, sabendo disso, tendo esse problema, a senhora vai no médico ou a senhora mesmo toma a sua própria medicação? Eu tomo muita água e como eu tenho problema de saúde, tomo remédio de pressão e tomo muita água e faço minha caminhada, né? E me cuido, porque a gente vai chegando da pior idade, né? As pessoas que você conhece, que têm esse tipo de problema, costumam se automedicar? Ou elas falam para você, não, vou no médico, ou já sabe que chegou o inverno, ela já sabe o que ela tem que tomar? A maioria faz a automedicação. Que é perigoso, né? Exatamente. E você passa todo o inverno assim, ou normalmente é só no início e depois o organismo acostuma? É mais no início, com essa mudança, né? O tempo mais seco aí que ataca a rinite. Tá bom. Olha só, acabamos de ver alguns depoimentos aqui no VT e principalmente a pessoa se automedicar. Sãozinho, vamos lá, é um erro?
Olha, via de regra acho que só que a gente pode abrir assim algumas exceções. Então, por exemplo, a pessoa que pega uma virose leve, inicial, com a garganta irritada, nariz um pouquinho congestionado, não está com febre, não está com dor no corpo, e está evoluindo bem. Então, assim, é uma situação que a gente chama de autolimitada. A gente não tem um tratamento específico para isso, né? Então, se a pessoa tomar cuidados de evitar excessos, fazer lavagem nasal, evitar uma atividade física ou perder sono. Então, isso tem uma tendência a evoluir naturalmente com melhora em poucos dias. Porém, a gente ouviu vários comentários aí de, por exemplo, a pessoa que tem rinite. A pessoa que tem rinite, ela deve tratar a longo prazo, evitando esses tipos de manifestação, evitando essas pioras que os pacientes têm nessa época do ano. As pessoas que desenvolvem um sintoma de maior exuberância, ela tem que tomar cuidado, porque ela pode estar achando que aquilo é só um resfriado e aquilo já já evoluiu para uma sinusite, já evoluiu para uma crise de asma, alguma coisa assim. Então, o problema da automedicação é que as pessoas, às vezes, passam desse limite, né, um limite meio tênue, limite daquela coisa levezinha, branda, que você realmente pode controlar, não há necessidade de procurar atendimento médico, mas elas esticam isso e acabam evoluindo mal, evoluindo de forma inadequada, tomando medicamentos que inclusive prejudicam a ela mesma, e aí daqui a pouco ela só vai ser avaliada e só vai ser medicada adequadamente com um quadro mais complicado, um quadro de natureza mais grave. Então, aquela até coisinha mesmo um leve... crônico já. Sim, complicar várias coisas. Com isso pro resto da vida. No caso das pessoas com doenças alérgicas persistentes e com doenças, algumas persistentes respiratórias como enfisema, sim. Outras não, outras você trata e durante um certo tempo e aquilo melhora. Então, são diferentes situações, né? Então, assim, tem aquela coisinha leve que realmente, assim, não há motivo, necessidade de procurar atendimento médico. De fato, isso é real. Tá. E a gente sabe disso, mas outras coisas não. Não. Ouvimos falar isso, o outro falou que a receita da vovó, da tia, da mãe, e aí você acabou comentando aqui, até mesmo na hora que nós estávamos assistindo, que é água. O chazinho em si nada faz. Vou me recordar da época da faculdade. O melhor fluidificante que existe, água. Melhor do que qualquer xarope. Então, o que acontece no inverno? Por conta do tempo seco, e uma das funções da via respiratória além de filtrar, umidificar e aquecer o ar, então você acaba consumindo mais água. Apesar de não suar tanto, porque o clima está mais frio, você consome muito, muito líquido pelas vias respiratórias, o que acaba por fazer o seu muco que protege a via respiratória mais espesso. Ele mais espesso pode virar um meio de cultura e propiciar as doenças respiratórias, como a sinusite, a otite, a pneumonia. Então, é fundamental hidratação, lavar o nariz com solução fisiológica, isso independente da pessoa estar em crise ou não, até porque o ar no inverno, até por conta da inversão térmica, é um ar que está mais carregado de partícula, então isso aí acaba entrando na mucosa respiratória e irritando ela, o que facilita processos inflamatórios. Então, isso aí são cuidados que você tem que fazer no dia a dia até para evitar crises piores. E, realmente, corroborando com o que o Gilmar falou, sintomas mais brandos, trata-se em casa. O perigo nessa história toda é você estar com um resfriado leve ou com uma crise de rinite e parar num pronto-socorro e estar sentado do lado de alguém que está com uma pneumonia grave, de alguém que está com uma meningite. Então, de acabar se expondo a doenças mais graves por um sintoma mais leve. Acaba virando até um para-raio, puxando para si. Aqui, você respondeu isso aqui, foi do fervo lá do VT. Os sintomas dessas doenças, eles são muito parecidos? Tem que prestar bastante atenção? No geral, os sintomas começam de forma semelhante. Como a via respiratória é uma barreira, então, quando o agente agressivo entra, o que ele provoca, e isso é o início de um quadro de rinite, o início de um quadro de resfriado, vai ocorrer um inchaço na parte interna do nariz, na mucosa do nariz, então vai gerar congestão do nariz, o próprio sistema imunológico para de transportar esse muco, então você vai ter uma quantidade de secreção na via respiratória, então vai ter coriza, vai ter mais catarro. Daí a importância de você ingerir líquido para esse catarro ficar menos espesso e lavar bastante o nariz. Então, basicamente começa na porta de entrada, que é na mucosa nasal. A partir daí, se isso progredir, pode evoluir para um quadro de sinusite, pode evoluir para um quadro de otite, pode evoluir para um quadro de infecção na garganta, uma faringite, uma amidalite, pode evoluir para uma pneumonia.
Tá certo, tá certo. Eu vou te fazer uma pergunta já, eu tenho um recadinho que eu vou dar ali, mas eu volto com uma pergunta, eu quero saber sobre essas doenças, elas acabam tendo algumas rejeições sobre medicamentos. Eu quero saber disso. Deixa eu dar um recado aqui basiquinho, porque olha só, olha quem está na minha tela com uma promoção imperdível, criatura. Visual Arts. A Visual Arts está em festa, mas quem ganha o presente é você. É isso mesmo. Em comemoração aos 25 anos, a impressão digital sai por apenas R$ 25,00 o metro quadrado. Mas corra que é só neste mês de aniversário. Impressão digital em lona 440 gramas, vinil autoadesivo por apenas R$ 25,00 o metro quadrado. Na Visual Arts você também encontra placas, faixas, adesivos, material para campanha política. É tudo com a comunicação da Visual Arts. É uma melhor empresa sobre comunicação visual no mercado do Sul Fluminense. Impressão digital por apenas R$ 25,00 o metro quadrado é só na Visual Arts, que fica, sabe aonde? No bairro Aterrado, na cidade de Volta Redonda. Anota o zap aí, criatura. 989 ou 98 82 48 70. Repetindo devagarinho. 24 9 98 82 48 70. Visual Arts, há 25 anos, imprimindo com quê? Qualidade. Tá bom assim pra você? Volto com a entrevista, criaturas. Vamos de entrevista ou vou pro intervalo? Ninguém me falou. Vamos de entrevista então, meu amor. A gente já tem mais um pouquinho de entrevista? Temos sim, olha só. Me responde aqui então sobre a rejeição. São várias doenças e elas acabam tendo, algumas pessoas são alérgicas, algumas pessoas têm alguns sintomas. Isso pode ocorrer? Em que sentido? Algumas dessas, tem alguns medicamentos que elas podem ter, o organismo pode rejeitar? Todo medicamento, ele potencialmente pode provocar efeitos colaterais, mas, de fato, a maior parte, quase a totalidade dos medicamentos para essas doenças são bastante seguros, desde que tenham uma orientação adequada, uma prescrição médica, a dose correta, o tempo de uso correto. Se você fizer uso inadequadamente, se você fizer uso doses maiores do que deveria, mais tempo do que o necessário, mas o perfil dos medicamentos, para nossa sorte, ele é extremamente seguro. Agora, a pessoa chega e fala, eu não quero tomar corticóide, porque o corticóide, por exemplo, que a gente usa muito, ele tem seus efeitos colaterais, mas especialmente quando você faz uso a longo prazo. Nessas épocas de inverno, alguns pacientes têm necessidade de usar um medicamento dessa natureza por 5 dias, 7 dias, onde o nível de segurança é muito alto. A pessoa, às vezes, tem que usar medicamento inalatório, aí spray ou pó, bombinha, não, bomba nossa que explode, bomba estoura, que não é bombinha, aquilo é medicação inalatória. E aqueles medicamentos são extremamente seguros. Não, e os medicamentos têm nível de segurança altíssimo, só tem que ser usados da forma correta, do jeito correto, nas doses corretas, com orientação médica. Então, essa rejeição, ela muitas vezes parte de alguns preconceitos por parte dos pacientes. E esse preconceito acaba prejudicando o paciente. Ou, por exemplo, a criança, quando tem um pai, uma mãe, não, eu não quero que meu filho use esse remédio. Ninguém quer que ninguém use remédio. O medicamento é, você precisa ou não precisa? Se você não precisa, você não precisa. Se precisa, tem que usar, porque se não usar, é pior. E os medicamentos, para nossa sorte, têm um nível de segurança absurdo. Agora, tem muito folclore, tem muita coisa ligada ao uso inadequado de décadas atrás e que ficou, aquele que a gente chama de estigma, né? Então, pessoas que fizeram uso inadequado e indevido e sofreram consequências, as pessoas ficaram com aquela imagem, com aquela informação, transportam isso para os tempos modernos e quem sai prejudicado é o paciente. Tá certo, então. Olha só, não saia daí. É só mais um intervalo e eu volto com o último bloco aqui no Tá Aí Para Todos. 2 palitos, ó, fica com os meus anunciantes. Eu volto já já. Fui! Se você quer falar com a Band, enviar sugestões, pedir informações, entre no nosso site. Acesse band.com.br/fale conosco. Preencha os dados solicitados e envie sua mensagem. A Visual Arts comemora 25 anos, mas quem ganha o presente é você, criatura. Nesse mês de aniversário, a impressão digital sai por apenas R$ 25,00 o metro quadrado. Gostei desse bafo. Impressão digital em lona 440 gramas e vinil adesivo por apenas R$ 25,00 o metro quadrado. Mas é só na Visual Arts, no Aterrado, em Volta Redonda. Anota o zap, 998 82 48 70. Impressão de qualidade por apenas R$ 25,00 o metro quadrado é só no aniversário Visual Arts. A dica foi dada. De olho nos fatos. De segunda a sábado, 4 da tarde. Brasil Urgente.
Que o Unifoa tem modernos laboratórios, salas de aula, professores qualificados e reconhecimento do MEC, você já sabe. Mas você sabia que, além disso, o Unifoa tem convênios com importantes empresas da região? Sabe o que isso quer dizer? Que aqui você tem mais chance de conseguir estágio e, claro, maior empregabilidade depois de formado. Então, aproveite e faça a melhor escolha. Acesse o site e inscreva-se hoje mesmo. As provas estão chegando. Unifoa, seu futuro começa aqui. Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E estamos de volta com o Daí para Todos na tela da Band. E acabou de chegar uma pergunta pelo nosso WhatsApp da cidade de Barra do Piraí, a nossa telespectadora Eliana, tá bom? Ela está perguntando como fazer, a pergunta é para os dois, tá? Como fazer se os ônibus com ar-condicionado, por exemplo, os interestaduais já todos são com ar-condicionado. Como que faz? Infelizmente, não faz. Eu respondi para eles, não faz. Não, ingestão de líquido, lavar o nariz com soro para manter a mucosa hidratada, até porque o ar-condicionado é um fator que ele esfria o ar sem umidificar, então o ar do condicionador de ar é um ar mais seco. A gente não sabe como é que estão os filtros desse ar-condicionado do ônibus, então hidratar essa mucosa é importante, beber líquido, mas com relação ao contato com vírus, não tem muito como prevenir. E se fizer isso que você comentou nos bastidores, que pode fazer aquela paranoia do Japão, todo mundo de máscarazinha, pode colocar uma máscara dentro do ônibus para viajar? Em tese, sim, mas culturalmente não é muito bem aceito aqui, né? Não é bem aceito? Aí eu não vejo nenhum grau de eficácia protetiva. Tem isso tipo também. Só bico de pato mesmo. Aí parece muito mais uma coisa folclórica, uma sensação de estar se protegendo, né? Uma coisa meio cultural, mas assim, efetivamente agora. Aquilo que a gente já falou, se você está bem alimentado, se você teve uma boa noite de sono, você está naquele ônibus, se o ônibus tem um filtro de ar que está ok, que vai diminuir a quantidade de... Você vai poder passar por aquilo ali. Agora você pega uma pessoa, por exemplo, que tem asma, não está tratando e entra num ambiente desse. Ela está pedindo para se complicar. Então, se você tiver cuidados com você, com o teu organismo, com a sua saúde, com as suas doenças, você vai minimizar esses impactos. Agora, não tem uma fórmula mágica, né? Tanto que a gente estava brincando aqui, nós dois estamos resfriados, né? Sim. Porque faz parte da vida, faz parte da existência humana na Terra. Então a gente está lá atendendo gente com virose daqui e dali, a gente está com um leve resfriado, que não é transmissível, assim, não tem nada para se preocupar. E tem coisas que não tem uma forma mágica para você evitar. Tá, tem uma, Joãozinho, então eu vou emendar com você aqui, ó. Muitas pessoas, elas reclamam dos antialérgicos porque elas provocam o sono. Isso já mudou alguma coisa? Isso pode ser evitado? Já tem alguns medicamentos que não provocam mais isso? Sim, aí o que acontece? As medicações foram evoluindo no decorrer dos anos. Então, os primeiros antialérgicos, a prometazina e tudo mais, são medicamentos que dão realmente muita sonolência, né? Deixam a pessoa extremamente dopada. Eles não estão disponíveis, são úteis, são medicamentos de custo muito baixo e podem ser utilizados, mas vão ter essa sonolência. Mas já surgiram medicamentos mais novos, e não agora, já faz bastante tempo. E, inclusive, também não são medicamentos de custo elevado, são medicamentos que já perderam patente, vários deles, e que já têm genérico, já tem medicação com um perfil de eficácia bom e segurança no sentido de não dar praticamente nenhum sono, a não ser se a pessoa for muito sensível. A gente tem vários medicamentos antialérgicos hoje disponíveis que têm eficácia e com incidência de sono praticamente nula, a não ser um paciente muito sensível daqui e dali. Agora, a pessoa faz aquela automedicação que aprendeu com o vovô, com a vovó, aí vai e compra um medicamento de 40 anos atrás que dá um sono tremendo. Vai dormir. Aí a alternativa está à disposição. Tá. Nos consultórios, nos locais onde você trabalha, aumentou já o número de consultas, já devidamente, logo nesse início de inverno? Isso é estatístico. A média é 30% a 40% a mais de atendimentos nessa época de clima mais frio. Então, basta o clima começar a ficar mais frio, mais seco, você ter essa maior labilidade de temperatura, de dia quase 30, à noite vai a 15, então isso aí tudo aumenta muito a incidência desses problemas respiratórios e acaba aumentando a frequência dos pacientes no consultório, nos hospitais, nos ambulatórios, enfim, isso estatisticamente ocorre e não é realidade de Volta Redonda, é realidade mundial. Geral. Mundial. Obrigado pela presença.
Volta mais vezes? Com certeza, gostei, é só convidar. Volta mais vezes, tá bom? Olha só, Sempre à criatura. disposição. Olha, sabe o que vai ter amanhã? Então, deixa eu ver ali, ó. Turismo regional, olha, sabe quem que vai estar aqui? Um consultor de viagem, que é o Ralph Rigotti, tá bom? E a Ana Carolina Rigotti, que deve ser esposa dele, então, parente. Consultora de viagem também. Ah, pensa que acabou? Não, meu amor. Sexta-feira, final de semana chegando, um bom vinho cai muito bem, ainda mais no inverno. Então, o Pablo, que é um consultor também de vinho, estará também com a gente aqui na tela do Tá Aí Para Todos. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, 13h30, compromisso marcado comigo aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Simples assim. Fui, criatura.